gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre um livro que é um best-seller no mundo todo, chamado Inteligência Emocional. A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, do Daniel Goleman, da Editora Objetiva. Gente, pensa num livro que divide o mundo entre antes e depois. Estou exagerando um pouco, mas assim, ele é tão citado, mas tão citado em tudo quanto é lugar, que realmente é um daqueles livros que vira um pouco a chave do mundo acadêmico e passa a ser uma referência para todo mundo. É um livro de 95, né? Ele não é um livro novo e eu demorei a ler, vou confessar. Mas o que aconteceu é que ele é tão citado em tantas outras fontes que eu vejo, né, coisas que eu estudo, que eu falei, cara, eu preciso ir ler da fonte, porque não dá para ficar pegando só esses trechinhos daqui e dali. E eu não me arrependi. O livro realmente merece os elogios. Tem gente que considera que ele é o pai da inteligência emocional. É a partir desse livro, a partir das teorias que ele organizou, que tem a ideia de que QE, né, que é o coeficiente de inteligência emocional, o IE, é tão importante quanto o QI. Então, assim, é um livro que tem muito embasamento teórico, não é um livro fácil de ler, vou confessar, justamente porque ele quer explicar a teoria, então ele traz muitos estudos, muitas pesquisas e explica esses estudos e pesquisas ao fundo, e aí nem sempre é interessante para quem não está já habituado, né? Mas mesmo assim é um livro que eu recomendo bastante, tanto para pais quanto para educadores, para todo mundo que queira entender por que a inteligência, o que é a inteligência emocional, por que ela é importante. Tem 3 pontos principais que eu destaco do livro, né? O primeiro é justamente essa questão do embasamento teórico, porque eu particularmente sou bastante curiosa para saber por que se chegou a uma determinada conclusão. Por que a gente diz, por exemplo, que dá para ensinar a criança a entender e viver e ser mais empática? Por que dá para ensinar a criança a lidar com o medo, lidar com a raiva, né? Como a gente faz para fazer isso? Então é um livro que tem muito embasamento e isso para mim particularmente é sempre muito importante. O segundo ponto é exatamente essa questão dos exemplos. É um livro que tem muito exemplo. Então ele pega a teoria, depois ele vai lá e fala como aplica. Então, como você ajuda a criança a entender a perspectiva do outro? Como você ajuda a criança, como você usa o dia a dia para ensinar a criança a lidar com emoções, né? E ele não é um livro só para pais não, tá? Ele traz esses exemplos aplicados à nossa vida pessoal, como profissional, por exemplo, então fala de mercado de trabalho e tal. Traz para a nossa vida a 2, fala de casamento, de relações, e traz também para a gente falar com os filhos. Tem uma frase que me marcou muito, né? Ele fala assim, em um determinado momento, tem gente que acha que a gente pode deixar a educação emocional da criança ao léu. Tipo, não vou me preocupar com isso e um belo dia a criança vai estar bem educada emocionalmente. E a teoria toda é justamente quebrar essa noção de que deixa aí que um dia a criança se acerta para dizer, não, você pode ajudar a criança. E como ela faz isso? Então, tem um teor bem grande de dicas e de conteúdo voltado para os pais, tá? E o terceiro ponto é que é essa lição, acho que é uma grande conclusão do livro, tá? Que é possível você ser inteligente emocionalmente. Não é uma coisa que a gente nasce, ou eu sou bom de emoções ou eu não sou bom de emoções, sabe? A gente pode estudar para ser inteligente emocionalmente, pode se preparar para ser inteligente emocionalmente. E nunca é tarde demais para começar, tá? Porque o nosso cérebro é plástico, ele se molda e ele pode se adequar. Então, quando a gente fala que é possível ensinar a ser inteligente emocionalmente, a gente dá conta que não é porque a criança tem um temperamento difícil que ela não vai poder saber controlar as emoções, né? Então, tudo que a gente acha de positivo no adulto, a pessoa que é empática, que é segura, que sabe se posicionar, que sabe argumentar, que é resiliente, sabe aquelas coisas que a gente quer para os filhos seguros, resilientes e tal? Tudo isso eles aprendem desde cedo e esse é um dos materiais, né? Não é o único, obviamente, mas é um dos materiais que ajuda a gente a entender como fazer isso, por isso que eu recomendo bastante esse livro, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição para ele, para você ver direitinho como ele é, e aproveito para dizer o seguinte, olha, a gente tem várias outras resenhas de livros que são importantes para o nosso dia a dia como mães e pais, tá? Então, se você quiser ter outras dicas, saber um pouco mais, vai aí, acho que eu vou deixar aqui a playlist, e vai lá na nossa descrição que a gente deixa o link também, tá bom? Beijo, tchau!